Olá, boa tarde, ótima quarta para você. Vamos aos destaques do NT Sul neste 16 de agosto. A escola do UFCB forma na próxima sexta sua última turma Pronatec. Dos 130 formandos, 77 optaram pela solenidade. Entre eles, os últimos 22 alunos Pronatec. Para mim foi bem gratificante, né, ter uma oportunidade, a última oportunidade, porque agora não vai ter outra turma com essa oportunidade que eu tive e que meus colegas também tiveram. Seminário da Intersindical discute consequências da reforma trabalhista. A reforma, ela trouxe flexibilizações na legislação do trabalho. Essa flexibilização, pelo viés dos trabalhadores, é vista como negativa. Pelo viés dos empregadores, é vista como positiva. Mortandade de abelhas, um fenômeno cada vez mais crescente que afeta toda a cadeia produtiva de alimentos. Todas as plantas que têm flor dependem da polinização das abelhas. E se as abelhas morrerem, a natureza vai ficar seriamente prejudicada. E na nossa série sobre internet, você vai ver o alcance das informações que você publica na rede. O que sabem da sua vida pessoas que talvez nunca tenha encontrado pessoalmente. Zénith? Oui, oui, bien. Je hebt een vriendin, Julie de... Ja. Zo in Spiers hier. Maison rouge, balcon, blanc. Ja. A estrada da localidade de Palmas, interior de Cachoeira do Sul, continua em estado crítico. O trânsito ficou interrompido durante toda a tarde de ontem, quando os produtores desatolaram algumas das carretas. Apenas o trânsito de veículos de passeio está acontecendo. Além da intrafegabilidade da via, a situação se agravou em função de um veículo carregado de soja continuar atolado no local, sem que tratores tivessem força para retirá-lo. A estrada de Palmas é o único acesso para os moradores das localidades de Palmas, Potreiros, Capão Alto e região, enquanto o rio Irapuá estiver com enchente. E a Defesa Civil de Cachoeira do Sul intensifica o trabalho devido à subida do nível do rio Jacuí. O repórter João Paulo conversa com o coordenador da Defesa Civil, Edson das Neves, e nos atualiza sobre a situação da cidade. João? Mesmo não tendo chovido nos últimos dias aqui em Cachoeira do Sul, o nível do rio Jacuí segue subindo. Atingiu a marca hoje pela manhã de 21 metros e 3 centímetros. Nós estamos na região do acesso ao balneário Seringa e já vemos as ruas de acesso ao bairro tomadas pela água. Nós vamos conversar com o coordenador da Defesa Civil aqui em Cachoeira do Sul, Edson das Neves, para saber mais informações para atualizar a situação do trabalho da Defesa Civil. Júnior, o rio Jacuí segue subindo. Hoje existem pontos críticos aqui devido à subida da água em Cachoeira do Sul? Bom, temos o acesso aqui do Seringa, que já está inundado, né? Estamos fazendo um contato por telefone com os moradores para se colocar à disposição, tendo em vista que esses moradores já estão habituados também a este nível do rio e conseguem aí retirar seus bens materiais por conta própria, mas mesmo assim a Defesa Civil se coloca à disposição. Estamos monitorando junto à barragem do Fandango aqui 3 vezes ao dia o nível do rio e já passando essa informação aos moradores da região ribeirinha, principalmente no bairro Cristo Rei, onde nós, em caso de inundação, temos o maior número de famílias atingidas em nosso município. Então continua o trabalho de monitoramento, estamos com a Defesa Civil em alerta, já encaminhamos um ofício com alerta também ao Exército Brasileiro, que tem sido um grande e fundamental parceiro na remoção das famílias. Então este é o trabalho da Defesa Civil na preparação para o enfrentamento de mais uma inundação, se for o caso. Existe uma tendência de que famílias dentro dos próximos dias sejam removidas da Cristo Rei? As primeiras famílias começam a sair quando o rio atinge 22 metros e 50 centímetros. Estamos com 21 metros e 3 centímetros, né? Então falta aí 1 metro e 47 centímetros, mas isso pode subir em cerca de 24 a 48 horas. Então já estamos fazendo o trabalho de acompanhamento do nível do rio e também a preparação dessas famílias para a necessidade de remoção. Existe uma expectativa de que o nível do rio siga subindo, mesmo não chovendo aqui em Cachoeira do Sul?
Pode, tendo em vista a chuva que foi muito forte em todo o estado, principalmente nas cabeceiras do Rio Jacuí. Então esta água passa por Cachoeira do Sul. Nós também acompanhamos a situação do Guaíba, que acabou baixando o nível, agora está voltando ao normal, principalmente com essa água que está recebendo do Rio Jacuí, seus demais afluentes. Então é um fluxo normal das águas, essa passagem. Nós temos que ver o que nós temos ainda por vir em Cachoeira do Sul. Se torna difícil porque nós temos muitos afluentes que não têm barragens de monitoramento, né? Como o Vacacaí, como o Irapuá, como o Botucaraí. Então nós conseguimos algumas informações junto à Dona Francisca e a barragem do Fandango. Por isso o trabalho tem que ser preventivo e a preparação dessas famílias começa neste momento. As pontes que necessitam de manutenção e que por hora estão interditadas no interior do município, como é que segue esse trabalho em conjunto com a Secretaria de Obras? Esse trabalho é realizado pela Secretaria de Obras e também pela Secretaria Municipal do Interior. Neste momento mais crítico é criarmos caminhos alternativos às famílias para que possam ter um acesso. Depois, com o nível da água mais baixo, aí sim é possível avaliar ou reavaliar essas pontes, uma vez que elas já estão encaminhadas junto ao Ministério da Integração, em decorrência ainda da inundação de junho. Existe alguma ponte do interior em estado crítico e deixando famílias ilhadas? É a ponte da Estrada 109, da Parada 109, na continuidade da Avenida Martim Lutero, que teve todo o seu tabuleiro, que era já um tabuleiro provisório comprometido, e a Secretaria do Interior está trabalhando num acesso alternativo, né? Já existe um acesso que é pela localidade de Ferreira, mas estão procurando este acesso na localidade da Ferreira, passa por dentro de uma propriedade particular. Então eles estão tentando uma outra alternativa. Então tá certo. Quero agradecer ao Júnior, coordenador da Defesa Civil aqui no município, e a gente segue acompanhando e atualizando você, telespectador do NT Sul. Esta semana ainda não há previsão de chuva aqui para a cidade de Cachoeira do Sul. A chuva deve vir no final de semana, mas como outras afluentes desaguam no Rio Jacuí, a tendência é que o nível continue subindo. E a gente segue acompanhando e trazendo a você todas as informações, todas as atualizações do trabalho da Defesa Civil aqui em Cachoeira do Sul. Tá certo. Obrigada, João Paulo, pelas informações. Daqui a pouquinho também tem a previsão do tempo para toda a semana aí, para os próximos 3 dias, pelo menos, completinha para você. Bom, um novo encontro entre José Ivo Sartori e governantes argentinos selou ontem à noite a intenção de aproximar ainda mais as negociações entre Brasil e Argentina. A intenção é consolidar e ampliar as relações binacionais entre estados brasileiros e províncias argentinas. Investir na interligação estratégica viária, hidrográfica e aérea. Instalar um centro de promoção comercial e de investimentos em Porto Alegre e outro em uma cidade argentina. Unificar as regras dos serviços de imigração e de vigilância sanitária nas fronteiras entre os dois países. Esses são os pontos prioritários da Declaração de Corrientes, assinada na noite de terça-feira no encerramento do 2º encontro de governadores Brasil-Argentina, na cidade de Corrientes. O encontro dá prosseguimento às tratativas iniciadas na reunião em Porto Alegre, dia 31 de março deste ano. A intenção é consolidar e ampliar as relações binacionais entre os estados brasileiros e províncias argentinas. É mais um passo que se dá na caminhada que nós estamos fazendo de reconstrução do Mercosul, e acredito que ficou claro em todas as questões. Ele precisa ser objetivado, ter menos burocracia, mais integração, muito mais convivência, e os interesses têm que ser compartilhados. A importância deste evento e as conclusões a que hemos chegado são muito importantes, indudablemente. Se van a ser remitidas a los gobiernos nacionales para el acompañamiento, tienen que ver con la integración física, con puentes, conexión aérea, producción, seguridad, narcotráfico, todo lo que tiene turismo, así que Argentina, Brasil, fundamentalmente Corrientes, Rio Grande do Sul, tienen una ligación muy grande. A Carta de Porto Alegre oficializa a vontade de promover e aprofundar a integração bilateral, o fortalecimento do Mercosul, o desenvolvimento regional e a busca conjunta de novos mercados internacionais. Pelo lado brasileiro, o documento foi assinado pelo representante da Embaixada do Brasil na Argentina, Luiz Eduardo Fonseca, e pelos governadores José Ivo Sartori, do Rio Grande do Sul, e Beto Richa, do Paraná.
A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, manteve por unanimidade decisão da primeira instância que condenou o deputado Jair Bolsonaro, do PSC do Rio de Janeiro, a pagar R$10 mil de indenização por danos morais à também deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios condenou Bolsonaro por ter dito em 2014 que Maria do Rosário não mereceria ser estuprada por ser muito feia, não fazendo seu tipo. As declarações foram dadas na Câmara e também em entrevista a um jornal. O deputado foi condenado ainda a publicar uma retratação em jornal de grande circulação e em suas páginas nas redes sociais. Ele ainda não cumpriu nenhuma das determinações da Justiça, agora reiteradas pelo STJ. O deputado ainda pode recorrer da decisão. 12:12 pelo horário de Brasília. Obrigada ao pessoal que está participando conosco aqui pelo Face, viu? Você também é convidado a participar. Cristina Paranhos Pérez, Matias Araber, Célia Regina Machado Quadros, Loreci Dutra, Adriana Soares, Rosane Cassol e Fábia Bittencourt deixaram uma mensaginha aqui pra gente. Obrigada, viu, pela participação de vocês. A gente faz um intervalo rapidinho e na volta você vai ver. A escola do HCB forma esta semana sua última turma Pronatec. Dos 130 formandos, 77 optaram pela solenidade. Entre eles, os últimos 22 alunos Pronatec. Para mim foi bem gratificante, né, ter uma oportunidade, a última oportunidade, porque agora não vai ter outra turma com essa oportunidade que eu tive e que meus colegas também tiveram. A Intersindical de Cachoeira do Sul promoveu na noite de ontem um seminário para discutir a reforma trabalhista. O evento lotou a Casa de Cultura aqui da cidade. Confira os detalhes na reportagem de Gabriela Belo. O seminário reuniu cerca de 150 pessoas na Casa de Cultura Paulo Salzano Vieira da Cunha. Uma plateia formada por estudantes, representantes sindicais, mas principalmente trabalhadores. Todos em busca de conhecimento sobre a reforma trabalhista e suas consequências para trabalhadores e sindicatos. A maior transformação desde a edição da CLT, que é de 1943, e esse interesse da Intersindical e da sociedade em geral em relação à reforma trabalhista demonstra algo bastante positivo, porque para que se possam enfrentar todos os desafios que temos pela frente, é importante ter um conhecimento em relação à matéria. Esta foi a avaliação da juíza da Vara do Trabalho de Cachoeira do Sul sobre a atitude da Intersindical. E foi dela a fala de abertura do seminário. De qualquer forma, houve uma supressão de diversos direitos com essa reforma. O saldo em termos de proteção aos empregados acabou sendo negativo, mas a ideia é se adequar às novas relações de trabalho que estão surgindo, enfim, na realidade, né, e adequar o direito a essas novas relações. O evento ainda trouxe para a Cachoeira do Sul o advogado Lucas Barbosa, e foi dele a explicação sobre as consequências da reforma para os sindicatos. Não podemos dizer como os sindicatos devem se comportar. O que eles devem fazer é buscar alternativas para a proteção do trabalhador. Ou, se o sindicato for patronal, as maneiras e os modos para que essa reforma vigore. Porque, na verdade, tem uma disputa aí, né? A reforma pode ser aplaudida pelos empresários e pode ser lamentada pelos trabalhadores. Isso vai depender da atuação dos seus sindicatos. Já o advogado Fábio Proença trouxe para a discussão o fato da reforma criar novos e até mais de um representante dentro de uma única empresa. Segundo ele, eles surgem para lutar pelos direitos dos trabalhadores. Aquele trabalhador que, por qualquer razão, não vê no sindicato a sua representação, precisa rever esse posicionamento, porque a reforma trabalhista, ela põe de forma muito clara os papéis à mesa, extingue formas de contribuição que até então haviam para a existência dos sindicatos e coloca o sindicato na obrigação de realizar a negociação coletiva de forma competente, esclarecedora, de forma que o trabalhador se sinta representado. Essa é a principal característica. Além disso, é claro, nós temos outras várias alterações na lei,
responsabilidades advindas de ações que antigamente se caracterizavam como aventuras jurídicas. A reforma não permite mais essa possibilidade, ou seja, doravante as ações precisam ser a reclamação fidedigna de direitos que de fato não foram alcançados ao empregado e não mais aventuras. Então, nesse sentido, porque ao final, se o empregado tiver um revés, ele vai ter implicações, pagamento de custas e até honorários para o advogado da empresa, que até então não se cogitava. Então, a reforma precisa ser bem compreendida, os advogados precisam ter de forma muito clara a relação com seus clientes, explicando os riscos das ações doravante, porque em caso de perda de ação, vai ter responsabilidades, vão ter desdobramentos em função disso. A reforma, ela trouxe flexibilizações na legislação do trabalho. Essa flexibilização, pelo viés dos trabalhadores, é vista como negativa. Pelo viés dos empregadores, é vista como positiva. Na verdade, é uma flexibilização da legislação. E, claro, quem for o destinatário da legislação vai interpretá-la conforme as suas necessidades. Não é possível dizer se é boa ou se é ruim. Inclusive, é o meu entendimento sobre a reforma. Mas a aplicação dela é que deverá ser bem estudada, analisada. Foi uma reforma que tramitou apenas em 6 meses. Teres uma ideia, o Código Civil tramitou durante, 60 anos. O Código de Processo Civil levou 20 anos, enquanto que uma reforma profunda, sistemática da CLT levou 6 meses de tramitação. É pouco tempo para discutir a reforma e amadurecer as necessidades de modificações. O período de declaração do Imposto sobre a Propriedade Rural, o ITR, exercício 2016 já começou. Os agricultores familiares, sócios ou não do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, podem contar com uma preciosa ajuda. Veja só. Desde segunda-feira, através do site da Receita Federal, declarações do Imposto Territorial Rural podem ser enviadas. Só que essa é uma ferramenta não disponível a todo mundo. E pensando nisso, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Cachoeira do Sul disponibiliza um serviço muito especial que já está em andamento e vai até o dia 29 de setembro. Diego Kiefer, presidente do sindicato, nos dá mais informações. Boa tarde, Diego. Boa tarde, exatamente. Nós do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, a gente já vem oferecendo esse serviço há muitos anos, que é as declarações do Imposto Territorial Rural para todo proprietário de imóvel rural. Muito porque as declarações são online, com preenchimento de fichamento online, e a gente sabe que a internet ela não está acesso a muitos da população urbana e da população rural muito mais, né? Então, nós oferecemos esse serviço. O Imposto Territorial Rural ele é obrigatório, as declarações do Imposto Territorial Rural são obrigatórias para todos os proprietários de imóvel rural, independente do tamanho de área, independente da quantidade de áreas. Normalmente existe um certificado de cadastro de imóvel rural no INCRA para cada matrícula. Então, o ITR ele é baseado no CCIR, no cadastro, né, no certificado de cadastro do imóvel rural do INCRA, que toda propriedade rural possui. O que é necessário para que a pessoa venha até aqui? O que ela tem que trazer de documento para poder fazer a sua declaração? Do ano passado para cá, a gente já vinha falando uma atualização de documentos necessários para o ITR. Então, precisa, para fazer as declarações, a cópia da declaração do ano de 2016, do ano passado, precisa a documentação pessoal e este ano precisa o CCIR, que é o Certificado de Cadastro de imóvel do imóvel rural do INCRA. Esse CCIR precisa estar atualizado, e a atualização foi no ano de 2016. Esse ano ainda pode ser feita a atualização, só que o tempo para atualização durante o período de emissão das declarações do Imposto Territorial Rural pode não fechar e a pessoa pode perder o prazo. Então é bem importante quem for fazer o ITR este ano já se organizar para ver como é que está o seu certificado de cadastro do imóvel rural no INCRA, o seu CCIR. Bom, este serviço é prestado para todos os associados aqui do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, mas também para pessoas que não sejam associadas, né? Tem custo? Como é que funciona essa parte? O Sindicato dos Trabalhadores Rurais é uma organização social, associativa, né, onde faz a representação da agricultura familiar, a representação dos empregados rurais, e na sua grade de atividades estão alguns serviços, a prestação de alguns serviços.
Dentre esses serviços está esse serviço de escritório, que é a declaração da ITR, entre outros que contemplam o serviço de escritório. O nosso serviço ele é para todos, especificamente esse do ITR, ele é para todos os proprietários de imóvel rural, independente de ser sócio ou não do sindicato. A única diferença é que o sócio do sindicato, o associado, o membro do nosso quadro social, ele paga uma taxa mínima de custos aqui de impressão e de funcionamento da declaração. O não associado ele vai pagar uma taxa de uma prestação de serviço como pagaria em qualquer outro lugar particular, né? Para a valorização do associado que faz parte do quadro social e que é quem mantém e organiza a instituição. Bom, o NTSul vai estar acompanhando nos próximos dias, com certeza o pessoal vai começar a vir, né, com mais fluxo aqui no Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Nós vamos estar acompanhando, mas a grande dica, né, é que as pessoas venham o quanto antes para evitar aglomerações, para evitar correria de última hora, né? Isso é tradicional nosso, de nós todos, deixar para a última hora determinado serviço. Como nós temos em Cachoeira do Sul um número grande de propriedades rurais e um número grande também de declarações de TR a ser feita, todos os anos nós temos esse problema. Quando chega para o final ali do prazo, ali do dia 20 de setembro em diante, começa a acumular o número de pessoas para fazer as declarações. Nós estamos orientando, o prazo bem extenso, começou ontem, hoje é dia 15 de agosto, tem até o dia 29 de setembro para fazer. O bom é o pessoal começar a fazer já no mês de agosto, para não deixar para a última hora, para que lá no final não tenha problema de entregar a declaração atrasada porque perdeu o prazo, porque não achou lugar para fazer dentro do prazo, porque além de nós, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, os escritórios de contabilidade também do município, os escritórios de contabilidade também fazem as declarações aí para os seus clientes, e também tem um acúmulo de atividades muito grande que demanda tempo, e esse tempo precisa ser organizado. A gente orienta que o pessoal não deixe para a última hora. A Escola de Educação Profissional de Saúde do Hospital de Caridade e Beneficência, o HCB, aqui de Cachoeira do Sul, forma na próxima sexta-feira 130 novos técnicos. Na turma estão os últimos 22 alunos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec. Esta é a segunda maior turma nos 47 anos da escola. O ginásio Dom Pedro II, em Cachoeira do Sul, será o palco da solenidade de formatura dos cursos técnicos da Escola de Educação Profissional de Saúde do Hospital de Caridade e Beneficência, a escola do HCB. A Luíse é do técnico em enfermagem. Contente, a jovem de 22 anos conta que já está trabalhando como cuidadora. Para mim agora é uma realização de um sonho, né? De um ciclo que se fechou, mas que não acabou. Que aí eu ainda busco graduação, eu penso em fazer outras coisas. Bom, uma alegria, com certeza. A Escola HCB tem quase 50 anos, né, de funcionamento. Esse ano fez 47 anos. Nós temos quase 4.000 alunos formados e, com certeza, essa é a segunda maior turma de alunos formados. Quanto ao mercado de trabalho, são áreas muito promissoras. Os cursos técnicos, na verdade, eles têm muito mais vagas se nós compararmos ao ensino superior em termos de oportunidade. O curso de enfermagem sempre tem uma procura muito grande na região. E nós temos um aliado nessa divulgação de vagas, que é o Corém, que é o conselho do próprio curso, onde nós estamos sempre replicando nas nossas redes sociais as vagas que tem nessa área. Não podemos pensar só em Cachoeira, não é? Nós formamos eles para todo o território nacional. Dos 130 formandos, 77 optaram pela solenidade. Entre eles, os últimos 22 alunos Pronatec. Para mim foi bem gratificante, né, ter uma oportunidade, a última oportunidade, porque agora não vai ter outra turma com essa oportunidade que eu tive e que meus colegas também tiveram. A diretora explica porque esta foi a última turma do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. O governo federal, ele tinha, anteriormente, uma preocupação com a formação em nível técnico, que nós chamávamos de subsequente, que são aqueles alunos que já têm o ensino médio e aí então fazem uma formação técnica. Neste momento, o governo federal está investindo mais no chamado Mediotec, que é aquela formação que se dá concomitante, o ensino médio junto com o ensino técnico. E a diferença do edital que o governo federal está lançando para estas vagas é que esses editais eles vêm definidos regiões e cursos.
Então, no meio deste ano, foi aberto um edital, no primeiro semestre, para agora estar funcionando no meio do ano, que veio com as cidades e os cursos que foram disponibilizados. Infelizmente, aqui na nossa região, nenhuma cidade foi contemplada e Cachoeira também não. Nós tínhamos Cachoeirinha, Porto Alegre, então nós vamos ter que aguardar, não é um próximo edital, onde, quem sabe, não é esta região possa ser contemplada então com o Mediotec. Entre os mais novos técnicos em enfermagem, radiologia e segurança no trabalho, a Sandra. Ela conta que aos 55 anos encarou o curso do início ao fim como um desafio. E por que o técnico de enfermagem? Olha, porque é uma área que eu gosto bastante, tenho bastante afinidade, no caso, com pessoas, gosto muito de cuidar, tenho paciência. É uma área assim que eu me sinto muito bem, sabe? Eu faço porque eu gosto. É uma área que eu gosto mesmo, eu faço o meu trabalho, o meu curso foi com muito amor, com muita dedicação, sabe? E compromisso, né? Que é uma área que exige bastante da gente e isso eu posso dizer que eu tenho para oferecer. O que significa para ti esse momento, que é o momento do ensaio, mas é como se já fosse valendo? Como passou 2 anos muito rápido, né? Faltam 4 dias para a formatura. Eu estou muito feliz, né? O que significa ser técnica? Eu acho que é amor incondicional. Para mim é uma realização de um sonho e ser técnico para mim significa amar ao próximo acima de tudo. Sejamos todos seres humanos melhores. Para mim não tem explicação, momento mágico. Esse dia é muito especial. Está sendo um momento de conquista porque foram 2 anos assim bem puxado para mim, mas eu consegui, eu cheguei lá e estou comemorando. Esta é a segunda maior turma nos 47 anos da escola. O recorde foi no ano passado, quando 180 técnicos receberam o diploma. Nós tivemos a possibilidade de oferecer o Pronatec, foi um sucesso que nós estamos vendo, não é, pelo número de alunos matriculados. E aí a escola, mediante esta não possibilidade de oferecer o Pronatec, por não ter, não é, políticas públicas que atendessem a nossa região e a nossa cidade, nós nos associamos ao Creditec, que é justamente isso que tu estás colocando, a possibilidade dos alunos fazerem uma projeção, né, dividir suas parcelas, pagar menos mês a mês e poder, depois de concluídos, inseridos no mercado de trabalho, continuar subsidiando. Então, uma parcela hoje em torno de R$600, eles pagam 330 cada mês. Vão estudar 2 anos, irão se formar em 2 anos e vão pagar mais 2 anos nesse mesmo valor, não é? Com taxas administrativas muito pequenas. Então isso realmente, para quem é trabalhador e está pensando numa profissionalização, ele pode subsidiar, porque se encaixa no seu orçamento. E assim ele pode estar melhor preparado para o mercado de trabalho. O Tribunal de Contas do Estado, TCE, por meio de medida cautelar, deu prazo de 60 dias para que a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado do Rio Grande do Sul, a AGERGS, implemente medidas para reduzir a tarifa de ônibus para passageiros que não utilizam os terminais rodoviários no transporte intermunicipal de longo curso e suburbano do interior. A decisão foi tomada após uma denúncia à ouvidoria do TCE, que culminou com uma inspeção. A partir disso, foi constatada a cobrança de uma alíquota de 11% para a manutenção das estações rodoviárias a passageiros que não utilizam os serviços desses terminais. A situação foi verificada em análise das tarifas dos últimos 3 anos. Além de determinar a suspensão da cobrança da tarifa de embarque, o que implicaria na redução do valor das passagens, o TCE intimou o administrador da AGERGS, Alcebiades Adil Santini, a apresentar esclarecimentos e documentos complementares em um prazo de 30 dias. A seguir, falamos da mortandade das abelhas, um fenômeno cada vez mais crescente que afeta toda a cadeia produtiva de alimentos. E isso interfere na minha e na sua vida. Todas as plantas que têm flor dependem da polinização das abelhas. E se as abelhas morrer, a natureza vai ficar seriamente prejudicada. E na nossa série sobre internet, você vai ver o que pessoas que nunca te encontraram pessoalmente podem falar da sua vida apenas olhando o seu perfil virtual. Zénith? Oui, oui, bien. Je hebt een vriendin, Julie de...
Oui, espèce here. Maison rouge, balcon blanc. Ja. O NT Sul já está de volta, meio-dia 36 pelo horário de Brasília, e eu vou atender um pedido aqui do William Barreto. Ele diz o seguinte: Darcy, manda um beijo para minha Dinsora, Dinda e professora Patrícia Dias, que completa mais um ano de vida. Ele está desejando aqui que você, Patrícia, seja muito feliz e que desçam as bênçãos de Deus sobre você e sua família. William, tá dado o recado. Patrícia, parabéns, que Deus abençoe você, viu? Gente, a convivência das abelhas com as flores na busca de pólen para a produção de mel sempre foi harmônica. Isso até o ano de 2009, quando colmeias inteiras começaram a desaparecer. A partir de 2014, a morte das abelhas foi relacionada ao uso de agrotóxicos, uma situação preocupante e que ainda persiste. A morte de abelhas ou perda eventual de colmeias é considerado algo normal, sempre aconteceu. Mas desde 2014, o fenômeno tomou grandes proporções em todo o mundo, causando preocupação e pânico entre apicultores e estudiosos, que temem as consequências negativas que esse fenômeno pode causar, principalmente na cadeia alimentar humana. Segundo a Organização das Nações Unidas, 70% da polinização das espécies de plantas que passam por floração acontece através das abelhas. E se elas recebessem em dinheiro por esse serviço, teriam anualmente em torno de 54 bilhões de dólares para dividir entre as colmeias do mundo. Todas as plantas que têm flor dependem da polinização das abelhas. E se as abelhas morrer, a natureza vai ficar seriamente prejudicada. Quando a abelha visita a flor em busca do néctar, ela toca no lugar onde tem o pólen, que em síntese é o órgão reprodutor macho da flor. Seria onde estariam os espermatozoides da flor, né? E ao tocar aqui, ela carrega esse pólen nos seus pelos, ou ela coleta o pólen. De uma forma ou de outra, ela tem contato com o pólen. O apicultor Paulo Figueiró explica também que se esse pólen estiver contaminado ou envenenado, a abelha pode morrer, ficar desorientada e perder o rumo da colmeia ou voltar para casa e contaminar mortalmente a colmeia. Esse é o pão da abelha. Esse que é o feito com pólen que pode estar contaminado por inseticidas, por agrotóxicos ou por outros tóxicos, né? Ou ele mesmo pode ser tóxico dependendo da sua origem. Porque aí esse pão da abelha, elas retiram daqui com o mel e vão nutrir as larvas. Aqui estão as larvas iniciais, com 3, 4 dias, que vão ser alimentadas com aquele pão da abelha. Se aquele for tóxico, essas morrem. Alvin Machado é apicultor há 20 anos. Atualmente possui 500 colmeias, com produção média anual de 40 toneladas de mel. A safra 2013-2014 foi para ele a mais crítica, com cerca de 70% de quebra na produção e a perda de muitas caixas. Nesse período, houve grande incidência de lagartas na soja, principalmente a Helicoverpa armigeira, e o uso de agrotóxicos em grande quantidade nas lavouras. Em todo o Brasil, se registrou aumento na mortalidade de abelhas nessa época. Vão ter que, a nossa ciência, os nossos cientistas, desenvolver produtos que combata as pragas e que deixasse a abelha em paz, né? Eu sei que é difícil, o produtor de soja, se ele não botar o produto também, né, ele não vai colher, né? Porque tem a lagarta, tem outros insetos também, que é prejudicial. Então é um jogo de quem pode mais, né?
O Rio Grande do Sul é o maior produtor de mel do país. São cerca de 30 mil apicultores que anualmente produzem em torno de 8 mil toneladas de mel. A metade abastece o mercado interno, a outra metade é exportada, principalmente para a Europa. E lá, o nosso mel é tido como produto orgânico. E esse é o temor dos produtores, de que a relação da mortandade das abelhas com agrotóxicos coloquem o nosso mel em xeque. Janaína é professora de agronomia da UERGS e doutora em fitossanidade, ciência que trata sobre cuidados e saúde das plantas. Ela afirma que o Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo e que a morte das abelhas é apenas parte de um problema bem maior e mais grave. Como fitopatologista, a gente sabe que os agrotóxicos que estão sendo utilizados na agricultura, eles afetam não só as abelhas, mas como toda a cadeia de insetos que prejudicam aí a questão da polinização. É uma situação muito preocupante. A molécula fipronil, que é utilizada como acaricida na cultura do tabaco, no grão verde, para matar a formiga, ela é proibida na França por afetar a reprodução das abelhas, e aqui é usada em larga escala, porque são litros e litros de agrotóxicos que são despejados, As empresas têm como meta a venda de agrotóxicos, então não é uma demanda real, é uma demanda financeira, de estoques de agrotóxicos que são colocados aí todos os dias no meio ambiente, que vem contaminando a água, contaminando os alimentos e todo o ecossistema. Ela diz também que as sementes transgênicas já vêm com uma carga de toxicidade que é letal para os insetos polinizadores. E mesmo sem um prazo definido para que soluções apareçam, a professora é otimista e aposta em pesquisas e em ações institucionais. Então, as alternativas dependem realmente do interesse tanto da classe acadêmica, em se fazer pesquisas mais sustentáveis e aplicar essas pesquisas, como da política também, dos órgãos políticos, que venham a tomar decisões em favor da sociedade, da população do nosso país, e não deixar que o lobby das empresas façam acontecer aí o que está acontecendo no mercado brasileiro. As multinacionais, hoje nós temos 5 no mundo, que dominam essa área e que não querem perder esse filão em função dos seus acionistas e da sua forma de trabalhar. Mas, por outro lado, cresce também a nível universal uma reação da população, de organizações, de ONGs, de grupos ambientalistas e alguns países, inclusive, já tomando uma reação inteira no país, proibindo o uso desses produtos, forçando a busca de alternativas, mesmo que isso venha encarecer o processo produtivo. A natureza responde espetacularmente, rapidamente a todas as ações positivas que o homem faz. E nós temos em alguns países, em algumas regiões, inclusive aqui no Brasil, verdadeiros oásis ambientais. Foi aonde houve respeito. A expectativa dos apicultores gaúchos é que a infestação de pragas e doenças da próxima safra seja menor. Com isso, diminuem as aplicações dos agrotóxicos, permitindo que as abelhas trabalhem polinizando flores livres dos vilões neonicotinoides e fipronil. Agora 12h44 pelo horário de Brasília. Vamos ver como fica o tempo nesta quarta-feira em Cachoeira do Sul e em todo o estado gaúcho. Em Cachoeira do Sul, a quarta-feira será de sol com algumas nuvens. Não chove, mínima de 11, máxima de 19 graus. Na quinta-feira, o dia será de sol com nevoeiro ao amanhecer. Não há possibilidade de chuva. As temperaturas ficam entre 9 e 19 graus. Já na sexta-feira, o dia será de sol com algumas nuvens. Não chove, mínima de 9, máxima de 24 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje. O sol aparece com nuvens no Rio Grande do Sul nesta quarta-feira. Entretanto, algumas áreas do estado gaúcho terão períodos de maior nebulosidade, com céu nublado e encoberto em parte do Rio Grande do Sul. Chuva fraca está prevista em alguns pontos do estado.
Dissipada a nebulosidade, o sol aparece já no início da tarde, tornando a segunda metade do dia de temperatura amena e agradável. Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 22 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 22. Em Passo Fundo, no norte do estado, 23 graus. E em Santa Maria, na região central, 21. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 20 graus. E em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 20. Eu estou aqui conferindo as mensagens que deixam para nós aqui no Face. Obrigada a todas as participações, viu? Você que tira um tempinho e deixa sua mensagem aqui muito carinhosa para a gente. Bom, e muitas vezes nós não nos preocupamos com a dimensão que as informações publicadas na internet podem alcançar. Você vai ver na próxima reportagem o que pessoas que nunca te encontraram pessoalmente podem falar de você apenas olhando o seu perfil virtual. Um experimento feito na Bélgica em 2012 mostrou quantas informações ficam disponíveis nas redes. Você deve se lembrar do vídeo onde um falso vidente adivinhava algumas informações de pessoas desconhecidas. Mas, na verdade, tudo estava postado na internet. Slovenie? Een moto oranje. Pas erop. Zenit? Oui, oui, bien. Je hebt een vriendin, Julie de... Ja. Zo in spierscheur. Maison rouge, balcon blanc. Ja. Até seus gastos eram conhecidos pelo suposto vidente. Ik denk dat ik het wel weet. Er staat wel negatief op je bankrekening. Ja? Vorige maand 300 euro aan kleding gespendeerd. Voor een huis dat van eigenaar gaat veranderen. Depois de um tempo, a mágica é revelada. Oh my God. Oh, man. O mundo virtual parece despertar em nós a sensação de que tudo é possível. Tudo pode ser revelado, postado, divulgado. Nem paramos para pensar nas consequências de tanta exposição. Para entender um pouco mais o comportamento das pessoas no espaço virtual, conversamos com a jornalista e doutora em processos comunicacionais, Carla Ehrenberg. Porque cada pessoa busca colocar nas redes sociais aquilo que para ela é importante, aquilo que para ela é peculiar ou aquilo que ela acha que vai despertar o interesse das pessoas que estão na sua rede. Mas uma coisa que é possível a gente observar é que muitas vezes as pessoas expõem mais do que na verdade elas costumam expor nas suas vidas reais. E aí eu coloco entre aspas o vida real e virtual, porque hoje não tem mais muito sentido a gente falar desses dois ambientes de maneira muito separadas, apesar de que a maioria das pessoas ainda enxerga isso de uma forma separada, o que pode dar um pouco de confusão aí nas rotinas, nas práticas comunicacionais, relacionais, porque as pessoas acabam colocando muita informação, às vezes desnecessária, às vezes perigosa, e não tem essa noção de que o mundo virtual vai invadir o real e que o real pode ser afetado pelo virtual e vice-versa. Dá para ter privacidade utilizando muito as redes sociais? Eu, sinceramente, não acredito mais na privacidade nas redes sociais, não. A gente tem ali as normas de privacidade, mas a gente também tem que acordar ali nos termos de uso e eu acho que mesmo que não tivesse, eu não sei, parece meio teoria da conspiração, mas eles estão vigiando a gente de algum lugar, não é possível. Os dados estão lá, a gente sabe disso, né? Então, eu acho que assim, a gente pode evitar uma exposição excessiva nossa, para não ficar também, né, à toa sendo chato na timeline dos outros. Ou para nós mesmos, né? Mas eu acho que privacidade de verdade não existe mais, não. Mas Carla reforça que a maneira como você se porta nas redes pode te proteger. Então, os perfis, eles são feitos, na maioria das vezes, muito intuitivamente, muito para um lazer, feito de uma maneira sem planejamento, sem estratégia, e eu diria que é necessário um mínimo de planejamento e de estratégia, mesmo que a pessoa não vá usar essa rede social para divulgar um trabalho, para divulgar um grande pensamento, seja uma rede social só para ela ter contato com a família, com os amigos, é preciso tomar cuidado sim, porque algumas informações podem cair na mão de pessoas não muito corretas e isso pode virar um problema para a vida dela. Você usa a internet para trabalhar?
Busca se manter informado procurando notícias ou acessa as redes para conversar com os amigos, ver fotos, vídeos. Muitas vezes nos esquecemos de tomar cuidado com o que é divulgado. Ao ser postada, a informação se torna pública e uma vez na rede, sempre na rede. Mas as pessoas geralmente têm um comportamento um tanto diferente nas redes sociais, isso que é perigoso. E esse dado estando ali disponível, vai ser utilizado em relacionamentos, em entrevistas de empregos, em possíveis relações de negócios, em todos os lugares, né? E o pior da internet é que ela mantém histórico. Então, muitas vezes a pessoa corrige um dado, apaga um dado, mas aquele dado já se propagou para outros cenários e ela não tem mais o controle daquela informação. Crimes na internet têm se tornado cada vez mais comuns, e isso pode ser caso de polícia. É importante lembrar que uma tela não é o suficiente para te proteger. Na minha visão, não tem um mundo real e um mundo virtual. Tudo é a mesma coisa. O que você tem é um mundo real com algumas situações que estão relacionadas a esse mundo que se chama virtual. Os hábitos que as pessoas têm no seu cotidiano, na vida do dia a dia, elas não trazem esses mesmos hábitos, por exemplo, para redes sociais, para a área de TI, para a área de internet. É como se ele vivesse vidas separadas. E quando isso não é o correto, se você não abre a sua porta para um estranho que toca a sua campainha de noite, porque você teme que possa ser algum malfeitor, as pessoas fazem isso com uma facilidade incrível numa internet, que fornecem os seus dados, abrem as suas informações pessoais para pessoas que eles não têm a mínima noção de quem é. É isso que torna o ambiente virtual muito mais perigoso, porque você nunca tem a absoluta certeza de que a informação que você está vendo é verdadeira e a pessoa que está do outro lado da tela é quem você pensa que é. Assim como tomamos cuidado ao andar na rua, é importante se proteger na internet. Mas que tipo de informação nós não devemos compartilhar? Eu acho que qualquer informação que de alguma maneira ela revele seus hábitos, ela qualifique você de uma maneira que eu possa ter certeza que através daquela informação eu identifico que você é você mesmo, tudo isso pode assumir um perigo muito grande. Então, quanto menos informação a seu respeito sob todos os aspectos você colocar na internet, numa rede social, melhor. Uma simples fotografia, uma selfie inocente que você faz no seu ambiente de trabalho pode permitir que eu identifique por um logo, por uma marca, por um símbolo, onde é que você trabalha. E na mão errada, isso certamente vai representar um perigo. É importante também os usuários usarem das regras mínimas de segurança. Então, um celular, um computador, qual que é uma regra mínima? É a entrada nesse dispositivo, é a senha. Então não se pode deixar um computador, ou um celular, um notebook sem uma senha de entrada. E uma senha que a gente chama senha forte, não uma senha óbvia, como 1234 ou sua data de nascimento. Tem que ser uma senha que combine letras, números e caracteres, né? E essa é uma regra mínima. Depois, há algumas regras que qualquer empresa, qualquer pessoa que tenha um computador doméstico deve ter, como antivírus atualizados, né, tomar cuidado com os sites e os e-mails que abre. Isso são regras mínimas. É você ter um cuidado de que tipo de dado você está colocando ali, ter ciência do que vai ser feito com aquele dado, e aí sim existem os riscos pela informação. Agora, é claro, algumas vezes vazam informações na internet porque invadem um banco de dados e aí se roubam todos os dados dos clientes, etc. Acontece, a tecnologia tem esse risco. Como que o usuário pode se precaver e minimizar o risco? Por exemplo, não utilize a mesma senha em todos os sites. Tenha senhas diferentes. Se um site foi invadido, eles não vão conseguir pegar o seu nome, e-mail e senha e tentar fazer uso em outros sites. Se você fosse vítima de crimes virtuais, saberia como agir?
Em dúvida, procure a orientação adequada. O delegado de polícia, quando você tem uma dúvida se é uma infração criminal, ou até um advogado que lhe vai dar a orientação adequada de acordo com a lei. Devo ir na delegacia? Não devo ir na delegacia? Tem delegacia especializada nisso? Não tem? Entro com um processo cível? Então tudo isso o advogado vai orientar. E também sempre contar com um técnico, um bom técnico, que saiba verificar e corrigir aquela falha de segurança. Isso é muito importante. Como precaução, algumas pessoas preferem ficar ausentes do espaço digital. Mas e aqueles que gostam das redes, conseguem ficar desconectados? Você se lembra da Gisele? Ela foi desafiada a ficar alguns dias longe das redes sociais. Oi, desativar notificações. Ah, meu Deus, já quero chorar. Ela continua no desafio. Eu já assisti meu vídeo algumas vezes, meu próprio vídeo. Porque eu não posso ver o vídeo de ninguém, né? Então, eu fico assistindo meu próprio vídeo, gente. Eu falei com algumas pessoas no WhatsApp porque não dá por causa do trabalho. Então tem que conversar, não tem jeito. Se você tivesse que ficar longe da internet, do que sentiria mais falta? De conversar com os amigos nas redes, da informação disponível em poucos segundos? Como a Gisele, muitas pessoas usam o espaço digital para trabalhar. Limitamos a internet ao falar apenas do risco que a exposição proporciona. As redes podem ser grandes aliadas na hora de construir uma carreira. A Fabiana Bertotti é jornalista, blogueira e também youtuber. Nos últimos anos, ela ganhou espaço nas redes sociais, onde também divulga seu trabalho como escritora. Inclusive, um de seus livros é sobre a internet. Meu novo livro, Confissões de uma Viciada em Internet. Aqui eu conto algumas das minhas aventuras. Desde a descoberta da internet, quando eu tinha ela discada aqui em casa, pois é. O tempo passou, ela melhorou, virou uma super atração. É através dela que a gente pode conversar aqui no nosso canal no YouTube. Mas também ela tem várias e várias nuances. O fato é que a internet deu voz a muitas pessoas até então desconhecidas. Você tem condições de ter um espaço que antes não se tinha. Então, escritores como eu, cantores, artistas, você tem na internet um espaço que antes só quem tinham eram os artistas que tinham acesso às grandes mídias, os grandes jornais, as grandes revistas, as grandes televisões. Então, hoje, todo mundo pode fazer o seu clipe e colocar no YouTube. Todo mundo pode lançar seu livro e colocar no Amazon. É uma coisa mais democratizada. Por outro lado, tem muito mais gente ali. Então, para você se destacar, também é preciso trabalhar muito mais, porque num ambiente onde todos estão ali, para você levantar sua bandeirinha, para você ser visto, você precisa trabalhar muito mais que todos os outros, você precisa ter um diferencial. Muitas redes sociais são verdadeiras empresas. O YouTube já tem mais de 1 bilhão de usuários, que representa quase 1/3 de todos os internautas. Está presente em 88 países, disponível em 76 idiomas diferentes e abrange 95% dos usuários de internet no mundo todo. Aliás, quem nunca falou, já viu aquele vídeo? Tá no YouTube. Mas esse site se tornou muito mais do que um espaço online para divulgação de vídeos. É isso aí. E é claro que todas as nossas matérias estão disponíveis no YouTube também. É só você procurar pela TV Cachoeira Novo Tempo. Se inscreva no nosso canal. Nossos vídeos também estão em novotempo.com/NTSul e no facebook.com/TV Cachoeira. Uma ótima tarde para você. Até amanhã. Tchau!